Há diversas maneiras de lidar com a crise, mas somente uma delas te ajudará a sair fortalecido deste momento difícil. Como você tem reagido à crise? Tem se sentido ansioso, com medo, paralisado, chateado, ou tem se sentido seguro, confiante de que tudo sairá bem e que o futuro lhe reserva dias melhores? A crise tem o potencial de nos destruir ou nos aperfeiçoar, de nos enfraquecer ou nos fortalecer. Como pretende estar ao final da crise? O resultado dependerá de como você reage ao momento da adversidade. Todos passamos por crises, a diferença é a maneira como lidamos com elas. Neste episódio você aprenderá como não se afundar no mar de notícias, incertezas e medo. Saberá como lidar com a crise e sair fortalecido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Douglas Prado e este é o episódio número 4 do Líder Blogcast, seu podcast de leitura de artigos. No episódio de hoje, falaremos sobre 11 perspectivas para lidar com a crise e sair fortalecido. Por que este não é mais um episódio qualquer de podcast? Em uma rápida pesquisa no Google, vemos que temos mais de 29 milhões de resultados relacionados a como lidar com a crise. Isso só de conteúdo em língua portuguesa. Talvez isso te faça pensar que este é só mais um podcast sobre como lidar com a crise. Se este for o seu caso, saiba que está completamente enganado. Esse não é um podcast qualquer, pois foi elaborado com base em referências bem estabelecidas e confiáveis. Nos baseamos nos princípios de John Maxwell e Juan Verrique, principais referências em liderança e desenvolvimento pessoal do mundo. Juntos, esses dois líderes publicaram dezenas de livros e venderam milhões de cópias em mais de 50 idiomas, impactando a vida de milhões de pessoas e milhares de organizações em todo o mundo. Continue lendo e desfrute deste conhecimento único e tenha resultados práticos e confiáveis na sua vida. As crises possuem um padrão, certas características típicas que devemos compreender para melhor lidar com elas. Como disse Sun Tzu em Arte da Guerra, conheça o seu inimigo como a si mesmo e não precisa temer o resultado de 100 batalhas. A seguir, trazemos as 5 características das crises que te ajudarão a ter uma perspectiva diferenciada em relação a elas. Primeira característica das crises. As crises são comuns. Isso significa que é algo que sempre acontece. Não há como fugir das crises. Elas sempre estarão lá te esperando. É como um caminho cheio de montanhas e vales. Depois dos altos, vem os baixos. Se está subindo, logo virá a descida. Conhecendo essa realidade, devemos estar preparados para viver em todo tipo de cenário, tanto favorável quanto desfavorável. Ninguém está imune às crises. Sendo assim, melhor aprender a lidar com elas. A segunda característica das crises. As crises distraem. Quando estamos vivendo uma crise, a supervalorizamos. A colocamos como centro de todas as coisas. Só falamos dela, pensamos nela, respiramos ela. Ficamos distraídos das coisas mais importantes. Nos paralisamos e estagnamos. Lembre-se que toda crise passa e o que te leva a vencê-la é sua capacidade de focar na solução e não no problema. Tome uma atitude diferente e siga com fé e ousadia. Terceira característica das crises. A crise revela o que há dentro de nós. Em momentos difíceis, nosso interior é revelado. Isso significa que nossas forças e fraquezas vêm à tona. O que você tem de melhor e de pior é manifestado. Não há como esconder. A crise revela se você está realmente preparado para os desafios da vida. Quarta característica das crises. As crises exigem adaptação. Precisamos nos adaptar se quisermos vencer as crises. As crises normalmente envolvem situações que estão fora do nosso controle, pelo menos a princípio. Em muitos casos, você precisa aprender a lidar com a nova situação. Isso significa superar suas fraquezas e desenvolver as suas forças. Isso envolve mudanças, o que não é fácil. Precisamos enfrentar o medo e a insegurança em relação a viver uma situação antes não explorada, até então desconhecida para nós. Quinta característica das crises. As crises revelam os verdadeiros líderes. A liderança
é uma presença visível. Isso significa que em momentos de crise os verdadeiros líderes se manifestam, se colocam à frente e tomam as decisões difíceis. Um oficial do exército israelense disse: "Quando estamos em guerra, os soldados só veem as costas do seu oficial." Todos podemos ser líderes, ou seja, sermos os protagonistas das nossas próprias vidas. Então, haja como líder e adquira as perspectivas corretas para lidar com a crise. A seguir, veremos 11 perspectivas para lidar com a crise. Primeira perspectiva: tudo que vale a pena é difícil. O crescimento não é por acaso, tem que ser intencional, um exercer da disciplina e da vontade pessoal. É necessário um esforço para sair do estado de inércia em que se encontra. Tem que se pagar o preço, gastar tempo, energia, dinheiro. Se você quer emagrecer, por exemplo, deve pagar o preço de não comer aquilo que o afasta do seu objetivo, ou de realizar aquela atividade física que te ajudará a queimar umas calorias a mais. Talvez queira passar em um concurso público, e para isso deve sacrificar um pouco das horas que passa deitada no sofá assistindo suas séries favoritas, ou aquele jogo que te tira boa parte do seu tempo livre. O esforço, a princípio, parece ser algo desconfortável, por isso é evitado pela maioria das pessoas. O que muitos não sabem é que só por meio do esforço que conseguimos alcançar aquilo que realmente tem valor para nós. Segunda perspectiva para lidar com a crise: sempre há uma resposta. As pessoas de sucesso vivem do lado do sim, do é possível. Elas não se curvam diante das dificuldades. Pelo contrário, elas enfrentam, pois sabem que podem superá-las. Segundo John Maxwell, a diferença entre as pessoas que têm ou não sucesso é a sua forma de pensar. Tem gente que pensa que, só porque não pode mais realizar o trabalho que ela fazia antes, ela não tem como mais ganhar dinheiro. Portanto, a única saída é ficar chorando leite derramado. Enquanto isso, outras pessoas se reinventam, aprendem uma nova profissão, descobrem novas formas de sustentar a sua família, vão em busca dos seus sonhos e os alcançam. Não há um buraco tão fundo que você não possa sair. Pense em uma alternativa, invente, reinvente, faça como o lendário MacGyver do Profissão Perigo e solucione os seus problemas. As pessoas de sucesso pensam que sempre há uma solução, por isso elas não desistem. Muito pelo contrário, desenvolvem sua criatividade e se automotivam até conseguirem o que querem. Terceira perspectiva para lidar com a crise: deixe a adversidade ajudá-lo a descobrir quem você é. Quando sua zona de conforto é derrubada, você é forçado a enfrentar quem você realmente é. Me lembro uma vez que eu tive que fazer uma apresentação diante de uma plateia composta por todos os meus professores e vários dos meus colegas. Para mim, que era gago e tímido demais, foi um enorme desafio. Vendo que eu estava desesperado, meu orientador me disse que quem mais sabia sobre aquele assunto naquele auditório era eu, e que eu deveria ir lá e simplesmente falar daquilo que eu tinha feito, sem considerar quem estava me assistindo. Neste dia tive que enfrentar meus medos e fraquezas, se quisesse conquistar meu título de tecnólogo na faculdade. Após este episódio, comecei a dar aulas e palestras. Isso tornou minha principal forma de sustento por muitos anos. Descobri que ao enfrentar os meus medos, acabei desenvolvendo uma habilidade que eu não sabia que tinha antes. Não é fácil se deparar consigo mesmo, suas dificuldades e incoerências, mas só por meio deste confronto você terá a oportunidade de lidar com suas fraquezas e desenvolver as suas fortalezas. Quarta perspectiva para lidar com as crises: desenvolva uma atitude positiva diante da vida. Se você não tem uma atitude positiva diante da vida, no momento da crise tudo será mais difícil. A atitude positiva é o reflexo da forma como você vê a vida. Ou seja, se enxerga o mundo sob a ótica positiva, sempre optará por focar nas coisas boas, nas soluções, nas possibilidades. Não deixará de ter esperança para lutar e para mudar. Com uma atitude positiva, você estará preparado para enfrentar as dificuldades, com muito mais energia e disposição. Portanto, terá maiores probabilidades de sucesso. Quinta perspectiva para lidar com as crises: alimente sua fé e mate de fome os seus medos. O que você alimenta ganha força na sua vida. Sendo assim, tenha positividade e fortaleça sua fé.
Livre-se do negativismo e enfraqueça os seus medos. O seu foco é a chave. O que você alimenta, cresce. Sexta perspectiva para lidar com as crises. Reconheça que a ação influencia a emoção. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas na emoção do momento e depois se arrependeu? Tomar decisões baseadas em emoções é muito perigoso. Elas não podem ser o guia da sua vida. Nas palavras de Jeremias, em capítulo 17, versículos 9 e 10, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E como não ser guiado pelas emoções? Faça o que é certo e as emoções o seguirão. Foque-se no que deve ser feito, nos seus princípios e valores e haja conforme eles, independente das suas emoções. Após fazer isso, verás que não é mais escravo dos seus próprios sentimentos. Sétima perspectiva para lidar com as crises. O hoje importa. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Vivemos o hoje, o agora. E isso é o que mais importa. Já que assim faça o seu hoje valer a pena, se preparando ou se reparando. Quando se prepara, você fortalece seus pontos fortes e desenvolve suas potencialidades para, no momento certo, utilizá-las e alcançar a vitória. Já quando se repara, você restaura, conserta, se recondiciona, supera seus pontos fracos e minimiza suas ameaças. Segundo Juan Veriken, ele diz assim: não conheço o futuro, mas se eu fizer hoje valer a pena, fazendo o que é importante, meu futuro será brilhante. Portanto, não perca tempo com o que não é importante. Se prepare ou se repare todos os dias. Oitava perspectiva para lidar com as crises. Muitas vezes tomamos atitudes precipitadas por apenas reagir sem pensar aos estímulos que recebemos. Antes de agir, devemos nos forçar a refletir sobre a situação em que estamos e tomar atitudes conforme essa reflexão. Segundo John Maxwell, se minha reflexão não produz ação, simplesmente sou um bom filósofo. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, vemos o conselho do sábio Salomão sobre como devemos nos portar no dia da dificuldade. Segundo ele, no dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considera. O termo considera aqui tem um sentido de reflexão, ou seja, no dia da adversidade, da dificuldade, da crise, ao invés de sair por aí, agindo por impulso, por emoção, simplesmente pare e reflita, e somente depois tome as decisões e atitudes necessárias. Nona perspectiva para lidar com as crises. A adversidade te conecta com os outros. Seja acessível e aberto com aqueles que estão enfrentando dificuldades parecidas com as suas, ou seja, compartilhe suas lutas e erros com os outros. Demonstre sua humanidade e conecte-se com as pessoas. Temos a tendência de nos aproximar mais daquelas pessoas que viveram situações semelhantes às nossas, pois sabemos que elas nos compreendem melhor. 10ª perspectiva de como lidar com as crises. Veja sempre o quadro completo. Quando você tem uma visão muito limitada, tenha certeza de que tudo se trata de você e das pessoas próximas de você. Acredita que o mundo gira em torno dos seus problemas ou da sua vida, mas acredite, o mundo vai muito mais além das suas próprias necessidades e egocentricidades. O quadro completo inclui os outros, vai além de nós mesmos. Segundo John Maxwell, com uma pequena exceção, o mundo inteiro é sobre os outros. Ao ter uma visão ampliada, você deixará de pensar em como podem te ajudar. Ao invés disso, pensará em como você pode ser útil. Útil para quem? Para o seu colega, para a sua empresa, para os seus vizinhos, para a sua cidade ou para o seu país. Olhe para além de si mesmo e veja sempre o quadro completo. 11ª perspectiva de como lidar com as crises. A adversidade produz maturidade. Tempos difíceis são a semeadura do crescimento pessoal, a fonte da maturidade. Ao superar os obstáculos, exercitamos nossa força interior, aperfeiçoamos a nossa vontade, nos tornamos pessoas melhores e mais completas. A nossa força interior é como um músculo. Quanto mais colocamos pressão sobre ela, mais forte ela se torna.
Por meio das dificuldades, nos tornamos menos imperfeitos, pois temos a oportunidade de corrigir nossas imperfeições, o que nos leva a um estágio de maturidade superior. E como sair fortalecido da crise? Talvez esteja pensando que esse negócio de aprender a lidar com a crise não é para você, porque não consegue, porque você não é forte o suficiente, porque você não é capaz. Não aceite esse pensamento derrotista na sua mente. Você é capaz, sim. Você pode, você consegue. Todos nascemos com o potencial de sermos líderes de nós mesmos, autores da nossa história. Assuma o seu papel de protagonista e largue o vitimismo de uma vez por todas. Entenda que a crise vem sobre todos e não só sobre você. Veja a crise como uma oportunidade de desenvolvimento, de melhoria e de aperfeiçoamento das suas habilidades. Mude sua perspectiva em relação à crise e, ao final, saia fortalecido dela. Você ouviu mais um episódio do Líder Blogcast, seu podcast de leitura de artigos. Se gostou, compartilhe com alguém. Acesse o site leaderaction.org para ter acesso a conteúdo exclusivo de liderança e desenvolvimento pessoal. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Até a próxima!